celebrado em vez de tolerado. Alguém, em algum lugar, em algum tempo, irá celebrá-lo. Jesus disse aos seus discípulos: E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Mateus, capítulo 10, versículos de número 11 e 14. A intimidade deve ser ganha. Jesus recebia diferentes demonstrações de amor. João, o amado, deitava a cabeça em seu ombro. Pedro, Tiago e João eram seus 3 principais confidentes. Os 12 discípulos viajavam com ele. Além disso, havia os outros ajudadores de seu ministério e as multidões. O desejo determinava o acesso que Jesus dava aos outros. Se você for um ministro em tempo integral, atente para o que vou dizer. Havia um tempo, em meu primeiro ministério, que eu me ressentia muito de rejeição. Quando certas pessoas não me aceitavam, eu realmente sentia que algo estava errado comigo. Muitas vezes, sentei em meu pequeno quarto de beira de estrada, relembrando o culto e perguntei-me: falei algo que não condizia com a teologia deles? Falei algo da maneira errada? Preguei por muito tempo? Falhei em abordar poucas parábolas? Será que eles não gostaram do meu louvor? Não existe fim para as dúvidas que o inimigo coloca em sua mente sobre a sua vida e o seu desígnio. É bom avaliar seus esforços, analisar sua produtividade e esforçar-se para viver no mais alto nível espiritual. Mas quando você estuda a vida de Jesus, não o vê sedento pela aprovação dos fariseus. Ele não se moveu para atrair hipócritas. Ao contrário, gastou tempo com um cobrador de impostos que o reconheceu como Senhor e celebrou a presença do Mestre. Isso pode soar forte, mas se você não se enxergar como uma recompensa para os outros, pode tornar-se um mendigo aos pés de gente hipócrita e esnobe. Não faça isso. Jesus disse aos seus discípulos para avaliarem a casa a ser visitada. Examine as pessoas com quem você se estará. Pergunte a si mesmo: essas pessoas valem os dons que Deus me concedeu? Elas são capazes de celebrar-me como um tesouro? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Mateus, capítulo 7, versículo de número 6. Qualifique o solo ao seu redor antes de plantar a semente de sua vida. Lembre-se, seu desígnio irá levá-lo aonde você é celebrado, em vez de tolerado. Capítulo 9. Seu desígnio levará tempo. O peso mexicano é a moeda do México, o dólar a dos Estados Unidos, o euro da França. O tempo é a moeda da terra. Deus não lhe deu amigos, Ele lhe deu tempo, e você o investiu em pessoas e criou amizades. Ele não lhe deu dinheiro, Ele lhe deu tempo e você o trocou pelo salário que o seu patrão lhe paga para executar determinadas tarefas em determinado horário. Deus usou o tempo para atingir suas metas na terra, para desenvolver as sementes da grandeza que Ele planta no coração das pessoas. Seu desígnio irá requerer mais tempo que o imaginado, tempo de preparação, de negociação, de insignificância, de meditação, de agitação, sim, até tempo de batalhas. Moisés foi treinado por Deus por 80 anos, antes de tornar-se um grande libertador. Jesus
investiu 30 anos antes de iniciar seu ministério terreno de 3 anos e meio. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar o tempo e tempo de afastar-se, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, versículos de número 1 a 8 e versos de número 11. A grandeza custa a moeda do tempo. Leva tempo para desenvolver uma relação com o seu mentor, estabelecer uma reputação íntegra, construir cuidadosamente uma base financeira para um futuro grandioso, extrair lições de uma crise ou um momento crítico de sua vida, restaurar o que foi quebrado por causa de um grande erro cometido. E não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. Alguém disse que é impossível guardar o tempo. Você precisa aprender a investi-lo sabiamente, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo de número 16. Concentre-se em criar um dia perfeito. De certa forma, nunca vivemos o futuro, pois quando alcançamos, nós o chamamos hoje. O ontem já está na sepultura, o amanhã está no ventre. Hoje é verdadeiramente o seu tempo. Use essas 9 chaves para fazer seu tempo render. Chave 1. Foque em planejar cuidadosamente as próximas 24 horas. Chave 2. Preocupe-se em fazer de cada hora uma hora produtiva. Chave 3. Reserve uma hora para buscar sabedoria, leitura da palavra de Deus. Chave 4. Reserve outra hora para conversar com Deus e receber aconselhamento, tempo de oração no lugar secreto. Chave 5. Agende uma hora para cuidar da saúde. Exercite-se diariamente. Chave 6. Agende uma hora para monitorar, suportar e motivar aqueles que você ama e estão ligados ao seu desígnio. Chave 7. Guarde uma hora para a restauração. Pode ser uma soneca ou simplesmente relaxar e assistir às notícias por meia hora. Chave 8. Proteja o acesso a você mesmo. Selecione aqueles que entram em sua vida. Eles precisam desejar o que você tem a oferecer ou precisam construir algo que você deseja espiritualmente. Chave 9. Desafogue sua vida desafogando o seu dia. Elimine as coisas que Deus não lhe disse para fazer. Quando você aprende a criar o dia perfeito, você pode fazer com que ele aconteça todos os dias. A paciência é tão poderosa quanto a fé. É a força que torna a fé produtiva. A paciência de Deus produziu milhões de vidas salvas. Ele teve paciência para construir uma estrada até nós, até que acreditássemos nele e aceitássemos sua autoridade sobre nós. Invista tempo para descobrir seu desígnio. Lembre-se, seu desígnio levará tempo.
Capítulo 10. Se você se rebelar contra o seu desígnio, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Ninguém consegue ignorar Deus, pois ele cria experiências dolorosas e inesquecíveis. Jonas é um exemplo perfeito. Deus disse a ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Jonas, capítulo 1, versículo de número 1 a 4. Jonas teve de aguentar 3 dias e 3 noites miseráveis na barriga de um peixe, até que ele retornasse seus sentidos e aceitasse seu desígnio. Nunca julgue incorretamente Deus. Nunca pense que ele irá ignorar pequenos atos de desafio. A disciplina virá, a reação virá. Veja a vida de Josué, que perdeu a primeira batalha de Ai, porque Acã rebelou-se e manteve alguns dos espólios de guerra. Em um único dia, a reputação do profeta foi manchada e os seus homens perderam a confiança nele. Acã ignorou a ordem de Deus. Consequentemente, a nação inteira foi derrotada até que a obediência tornou-se prioridade. Poucos entenderam essa verdade. A desobediência de uma pessoa pode criar julgamento coletivo. É possível que, quando uma pessoa esteja fora do desejo de Deus, qualquer um ao seu redor pague o preço. Anos atrás, um líder bem conhecido fez uma declaração de que, enquanto as finanças se tornassem difíceis para seu ministério, ele iria orar. Um dia, Deus falou para ele parar de orar. Alguém em sua equipe não deveria estar aqui. Essa é a razão pela qual eu bloqueei as suas finanças. Ele despediu aquele membro da equipe e as finanças começaram a fluir novamente. Eu disse anteriormente, mas isso deveria estar em todas as páginas. Quando você tira pessoas erradas de sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Lembre-se, as ondas da desobediência de ontem atingirão as praias de hoje por algum tempo. Se você está andando em contradição com a lei de Deus, aguarde experiências dolorosas. A dor é corretiva. Isso acontece frequentemente na casa do oleiro, onde nosso Pai está remodelando vasos comuns para ser feitos incomuns. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso de número 71, disse o salmista. Existem 5 recompensas para a dor. Primeira, a dor impulsiona-o a buscar a resposta de Deus. 2. A dor força-o a apoiar-se no braço de Deus em vez de no braço do homem. 3. A dor ajuda-o a descobrir onde você errou. 4. A dor obriga-o a clamar pela presença do Pai e pela cura. 5. A dor ensina você a ouvir as instruções do Senhor para mudar. Então, não entenda erroneamente esses momentos de dor. Deles nasce o processo de cura. Lembre-se, se você se rebelar contra o seu desígnio, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo.